Hoje o tema do Momento Lead é ensino profissionalizante e o meu convidado é Francisco Essert, da Fundação Gerar. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Elô. Geralmente as empresas são demandadas das ONGs sobre como elas podem ajudar as ONGs a se manter. E a Fundação Gerar, ela faz o processo ao inverso, ela ajuda as empresas a prosperarem. Conta como que é o trabalho da Fundação Gerar. Acho que isso é o que nos diferencia, Elô, né? Porque nós somos essa organização sem fins lucrativos que inverteu isso, né? Porque geralmente as instituições do terceiro setor são vistas aquelas que precisam de ajuda para se manter, etc. E a gente inverteu isso. A gente atua em 3 eixos. A gente atua no eixo social, principalmente geração de trabalho e renda, no eixo educacional e no eixo ambiental. E nós perguntamos para as empresas que tipo de apoio vocês precisam, né? E a gente consegue oferecer esse apoio, que esse apoio faça sentido também para as empresas, que a gente não seja olhada como filantrópicos, mas sim como nós podemos contribuir para o desenvolvimento das empresas. Dentro do LEAD, a gente discute muito sobre a questão da empregabilidade, né? Nós vemos que muitas empresas têm muitas vagas abertas, principalmente para cargos técnicos, mas tem uma dificuldade muito grande de ocupar essas vagas com profissionais qualificados. E a Fundação Gerar, ela vem trabalhando há muitos anos nessa formação de mão de obra. Sim, esse é o principal projeto nosso, é realmente nós capacitarmos a mão de obra, aquilo que as empresas precisam. Dentro dessa capacitação, o nosso principal projeto é a aprendizagem. As empresas já têm que atender à lei da aprendizagem. 5% dos colaboradores têm que ser aprendizes. Agora, os aprendizes que a empresa contratar também tem que oferecer para eles os cursos que as empresas precisam, não só o que o jovem quer. Então, a gente tem uma gama grande de cursos para os aprendizes, mas também temos outros cursos que atendem às necessidades das empresas. Primeiro, a gente conversa com as empresas. Que mão de obra vocês precisam? O que falta na sua empresa? E a gente constrói os cursos sob encomenda para aquilo que a empresa necessita. E esses jovens são a partir de que faixa etária que eles conseguem fazer os treinamentos na Gerar? A lei da aprendizagem permite que o jovem já comece a ingressar com os 14 anos de idade. Até os 24, ou seja, o jovem pode ingressar até os 22, porque a aprendizagem dura 2 anos. Então, de 14 a 22 anos, o jovem pode ingressar. Só que a gente prioriza o jovem de 14 a 18, de preferência jovens que venham de comunidades com vulnerabilidade, né? Mas tem algumas funções dentro das empresas que não permitem que seja para menor. E aí sim, a empresa contrata o aprendiz, primeiro o registro em carteira para muitos deles, e a empresa oferece a formação prática e nós oferecemos a formação teórica. Há quantos anos já existe a Gerar? A Gerar completou agora em abril passado 20 anos. Tive a felicidade de, em conjunto com a senhora Heloísa Arntz, filha da doutora Zilda Arntz, de fundar a Gerar. E nós iniciamos aqui em Curitiba e hoje nós temos uma atuação muito forte de aprendizagem Paraná e Santa Catarina, mas outros projetos em vários estados do Brasil. A Fundação Gerar se tornou essa referência, né? Quando muitos empresários têm essa demanda da contratação do menor aprendiz, né? Desse start da empregabilidade, mas eles não sabem como procurar, como fazer e acabam colocando pessoas dentro das equipes, dentro das empresas, como essa cota social, né? Mas é muito além disso, né? O trabalho que a Gerar faz, ela capacita esses jovens, né? O senhor deve ouvir muitas histórias de famílias, de jovens que tiveram suas realidades transformadas depois que passaram pela instituição. Tenho inúmeras, né? Para muitos desses jovens, o salário que eles recebem da empresa, muitas vezes é âncora, inclusive, do orçamento familiar, né? Mas quando você consegue atender também o que a empresa precisa, quando a gente conversa com os empresários, um pequeno à parte, assim, existe uma grande concentração de cursos de aprendizagem na área administrativa. E hoje as empresas não precisam apenas funcionários na área administrativa, precisam de produção, logística, área de tecnologia, TI. E a gente tem essa gama de cursos. E, para nossa felicidade, a maioria dos jovens, quando terminam os 2 anos de aprendizagem, são efetivados na própria empresa ou em outras empresas. Fantástico. Mas não é só para os jovens, né, que a Fundação Gerar faz esse trabalho. Também vocês têm uma atuação muito forte dentro da terceira idade, né, da melhor idade, que é uma mão de obra super qualificada, mas que muitas vezes as empresas têm dificuldade de colocar essa mão de obra dentro dos seus quadros funcionais.
Sim, a gente tem uma atuação muito forte no jovem e no adolescente, mas também tem projetos voltados para as mulheres. A gente tem projetos fantásticos para mulheres, um projeto se chama Florescer, né, que realmente permite que a mulher participe dos nossos cursos e ressignifica a vida dela, aprendendo ainda alguma forma de gerar trabalho e renda. E nós temos um projeto voltado para a terceira idade, chama Gerar Sênior, que visa realmente trabalhar com as pessoas que se aposentaram, mas não querem sentar no sofá e não fazer mais nada. Até a gente convida essas pessoas da terceira idade para 3 reflexões. Você não quer voltar a trabalhar? Tem possibilidade de trabalho. Você não quer empreender? Você não quer trabalhar a tua vida inteira em alguma coisa? Por que você não abre um pequeno negócio dentro da expertise que você tem? Ou você não quer nem trabalhar, nem abrir a tua empresa? Você não quer ser voluntário? Você não quer dedicar algumas horas da tua semana para fazer algum trabalho voluntário? E realmente esse projeto, sim, tem um alcance e realmente a gente vê muito olho brilhando de pessoas da terceira idade, assim, puxa vida, eu posso ainda contribuir com a minha comunidade. Fantástico. Então, a Gerar faz esse trabalho de geração de mão de obra qualificada para empresas de qualquer segmento. Qualquer segmento. A aprendizagem, ela está ancorada por uma lei que diz assim que toda empresa que tenha mais de 7 funcionários é obrigado a ter aprendizes, né? Então, a gente procura essas empresas, a cota é 5% no mínimo ou 15% no máximo. A gente procura essas empresas e antes de encaminhar os jovens adolescentes para uma entrevista de emprego, a gente tem um projeto chamado Esquenta. Você prepara esse jovem, que ele não vá lá na empresa sem saber como é que é o mundo do trabalho. A gente fala para ele quais são os seus direitos, os seus deveres, até como se portar numa entrevista de emprego. Isso tem feito que os nossos jovens realmente sejam escolhidos pelas empresas, porque as empresas nos falam uma coisa muito importante, Elô, que é o seguinte: até a formação prática dentro da empresa, os meus protocolos, eu sei. Agora a questão humana, a questão comportamental, vocês devem complementar. Por isso que esse jovem aprendiz, ele fica conosco nas primeiras semanas, só depois ele vai 4 dias por semana na empresa e um dia fica conosco nas nossas salas de aula. Passa por um processo de formação mesmo, né, desse profissional. Muito bom. Então, as empresas que querem fazer essa contratação de mão de obra mais assertiva e fazer com que essa geração de emprego seja também uma entrega social para a comunidade, podem procurar a Fundação Gerar. Podem procurar, só entrar no nosso site, gerar.org.br. A gente lá tem aprendizagem, tem estágio diferenciado também e todos os nossos outros projetos sociais, inclusive ambientais. Aquelas empresas que quiserem o triple bottom line, ou seja, ser economicamente sólido, socialmente justo e ambientalmente correto, ou socialmente justo e ambientalmente correto, a gente tem como oferecer. Pode ajudar. Muito obrigada, Francisco. Eu conversei com o Francisco Esser, da Fundação Gerar. E na próxima semana, mais um convidado aqui no Momento Lead, falando de empreendedorismo e da economia do nosso estado. Até lá!